No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta terça-feira. Hoje é dia 11 de maio de 2021. Até que nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos, viu? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não esqueça de deixar aí nos seus comentários um bom dia, um olá. Você que acompanha esse áudio pelo YouTube. É muito importante você nos acompanhar por aqui também. Muito obrigado, viu? Mas tem muitos irmãos que recebem o áudio no grupo de WhatsApp. Vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo, do nosso grupo privado e fechado para você que quiser receber o áudio, somente o áudio. Tá legal? Diz assim a palavra de Deus: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, verso 23. Então, aqui o anjo anuncia, a palavra de Deus. Inclusive diz a Bíblia aqui, o autor Mateus, Mateus, o evangelista, o apóstolo, diz assim, tudo isso aconteceu, no verso 22, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, através do profeta Isaías. Aí ele cita Isaías: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. E traduz, que significa Deus conosco. Então aqui, Mateus falando para a nação de Israel, dizendo, vosso próprio Deus esteve aqui. Porque assim dizia o profeta Isaías. Mas as pessoas comumente não conhecem como o Filho de Deus. E agora? Veja que ela vai dar à luz a um filho. A Virgem vai dar à luz a um filho. Vai nascer um filho, vai nascer uma criança. Não existe nascimento de filho sem paternidade. Tem uma origem. Tem que ter um pai. Como que ela... Aí entra, a pessoa até brinca, fica grávida de quem? Do Espírito Santo? Aí é outro tema para a gente estudar. Se o Espírito Santo que engravidou Maria é uma outra pessoa, não é o próprio Eterno, então o Pai de Cristo não seria Jeová a primeira, isso analisando através da ótica do conceito trinitariano. Como que o Pai é Jeová, a primeira pessoa, mas quem engravida é a terceira? Não fecha essa equação. Aí, para se resolver isso, vamos teologicamente dar o nome de mistério. Pronto, não é para nós. Isso aí, mas está errado. Porque a Bíblia diz em outros versículos, ele será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Então, um título que ele recebeu. Você está entendendo? Mas significa que o próprio Deus esteve aqui. Vamos ver alguns versículos. Posso até me estender um pouquinho, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível. Vamos ver algumas provas no Antigo Testamento de quem realmente assumiu que viria. Diz aqui, o profeta Isaías, também citado aqui, mas vamos ler aqui, diz assim, Isaías, capítulo 35. Eu vou ler o versículo 4, diz assim, é bom você ler do começo, mas vou pular para o 4. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá, com vingança, com recompensa de Deus virá, ele virá e vos salvará. Verso 5, então os olhos dos cegos serão abertos, ouvidos dos surdos se abrirão, coxos saltarão de alegria, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros do ermo. Isaías 35, li do 4 até o 6. Então, quando o vosso Deus virá, vai abrir olho de cego, vai abrir ouvidos de surdos, vai fazer coxo saltar de alegria, tudo que Cristo fez. Diz outra palavra, Zacarias 12, 10, derramarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e farão pranto sobre mim, como quem pranteia seu filho único, e serão amargurados por causa de mim,
como quem está por causa do seu primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém. Zacarias 12, 10 e 11. Então eles vão olhar para mim a quem furar, diz o Senhor, pelo profeta Zacarias. É o Senhor que está falando aqui, Jeová. No Antigo Testamento, falando, vão olhar para mim, a quem eles mesmos transpassaram, a quem transpassaram, vou ser transpassado. É por isso que João, se você ler lá no Evangelho falando da crucificação, João fala assim, olha, eles não quebraram as pernas dele, mas lançaram uma lança do seu lado. É o único apóstolo que chama atenção para esse detalhe. Para que se cumpra as escrituras, olharão para mim a quem transpassaram. Se cumpriram ali na crucificação. Esse dia, essa profecia se cumpriu ali em Cristo. Então Jeová fala que vai olhar para ele, a quem transpassaram. E aí, quando acontece com Cristo, ele fala para se cumprir a profecia que transpassariam Jeová. Ah, você quer outra passagem? Vamos ler outra passagem. Ezequiel 34, vamos ler aqui o versículo 11. Porque assim diz o Senhor Jeová. Olha aí, hein? Porque assim diz o Senhor Jeová. Ezequiel 34, 11. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscareis, como um pastor busca seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei minhas ovelhas. Eu vou buscar minhas ovelhas. Assim diz Jeová, eu mesmo, pessoalmente. Aí chega o Senhor Jesus lá em João 10, eu sou bom pastor da vida pelas ovelhas. Olha que interessante. Então, como fica os versículos que diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ah, olha o detalhe do filho aí. É unigênito o filho. Isso faz uma diferença, a gente fala sobre isso no livro, muito grande. O segundo volume do livro, que a gente começou a escrever, mas paramos, por falta de recursos, não tem como publicar, mas a gente entra nesses detalhes a fundo com relação às primogenituras que o Senhor Jesus tem. Mas veja que interessante, É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer a Tito, né, capítulo 2, verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós. Aí não foi Deus que deu o seu Filho, não. Aqui diz que o próprio Deus deu a si mesmo, o nosso próprio Deus grandioso, grande Salvador, deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus conosco, o próprio Deus esteve aqui. É o filho que Maria teve, né? Um filho. Maria teve um filho. Ué, não teve um filho? Teve um filho. E aí você não pode fazer confusão, porque a Bíblia vai dizer que Jesus é filho do homem, com relação à sua humanidade, e vai dizer também que ele é filho de Deus, com relação à sua divindade. É simples, isso aí. Quando você ouvir a Bíblia falar que ele é o filho do homem e o próprio se intitula como filho do homem, é por causa da sua condição humana, que ele se tornou um de nós, semelhante a nós. E o Filho do Homem também é chamado de Filho de Deus, mas aí já não é com relação à sua humanidade, é com relação à sua divindade, atributo divino, que aqueles que se convertem também têm esse título. Você vê que o título de Filho de Deus, embora a Bíblia chama Cristo de o Filho de Deus, com artigo definido, foi o que exerceu esse título com muita propriedade, mas todos que se convertem também têm esse título. Olha aí, não é um título exclusivo dele. Ele é o que faz a diferença. Mas nós somos filhos de Deus também. Né? Olha que interessante. Todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Que maravilha. João capítulo 1, verso 10 e 12. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, Deus abençoe a todos. Nós voltaremos amanhã, né, nesta quarta-feira, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Compartilhe esse áudio aí, por gentileza, no seu grupo de WhatsApp. Compartilhe o link do nosso grupo, você que está ouvindo no YouTube, compartilhe esse link
com outras pessoas para que tenham acesso a essas informações. Aí existem, claro, muitos temas, existem muitos subtemas dentro deste assunto. O assunto é muito amplo, claro, precisaríamos de um simpósio para trazer mais informações. Mas é importante ter você por aqui. Muito obrigado, a gente volta amanhã com mais uma edição. Forte abraço, bom dia. Minuto da Unicidade.